Boa tarde, minha gente que está chegando. Estou vendo que nossa convidada já entrou. Deixa eu só fixar o comentário. E nós vamos começar daqui a pouquinho essa conversa com essa escritora maravilhosa daqui da Bahia, do Recôncavo Baiano, a mulher que eu amo, uma grande artista, amiga, que é a Idil Araújo Lima. Já achei. Vou mandar o convite para ela entrar. E enquanto isso, vocês vão dizendo se conseguem me ouvir e ver bem. Já mandei o convite para a Idil e estou esperando ela aceitar aqui. Vocês estão conseguindo me ver e me ouvir? Legal? Ótimo. Estou só esperando a Idil aceitar. Luísa Maim, um abraço, querida. Estou só esperando a Idil aceitar o convite. Se a Idil estiver me ouvindo, eu mandei um convite para você. E aí é só você aceitar. Pronto, já aceitou. Bota aqui já. Mulher maravilhosa. Oi, linda. Como está você? Estou ótima. Eu tenho que Amiga, fechar essa janela, né? eu ia falar, porque tá dando reflexo, aí tá, É. o sol tá tomando a frente. Pronto, melhorou, vai melhorar. Sim, agora sim. Agora melhorou. Maravilhosa, linda. Eu vou tirar também esse comentário aqui que eu fixei, porque ele tá ficando no seu rosto, aí não tá dando para te ver direito. Agora melhorou. E aí, tudo na paz com você? Tudo ótimo, chovendo aqui, muita chuva, Tudo na paz, limpando apesar de tudo na tudo. paz. Tô vendo que tá É um, entrando o pessoal aqui. Diga, desculpa. um prazer estar aqui com você. Quero te agradecer por esse convite. Sempre, todos os convites, desde quando nos conhecemos. É, Foi no Mapa da Palavra, né? Numa Flickr que Foi, a gente participou. foi. E aqui dali foi minha primeira participação, viu? Eu, não, eu gosto de escrever, mas não gosto de falar em público. Não gostava, né? Não E gostava. não gostava. E você, lhe conheci ali, e você me convidou para participar de Profundanças. Isso para mim foi ótimo, né? Eu digo, então, eu estou indo mais ou menos, estou indo bem, né? Então, a partir daí, aí lancei meu livro. No outro ano, eu participei da Flickr e outros convites foram surgindo a partir disso. Então, já que a gente está começando, engatando essa conversa, eu quero dizer que nesse dia que eu te conheci no Mapa da Palavra, acho que foi em 2016, né? Eu não conhecia Foi. você, nunca tinha visto você, né? Foi uma atividade da Secretaria de Cultura da Bahia em Cachoeira, na Flickr, e quando você começou a ler seus textos literários, eu comecei a me arrepiar toda. E só arrepiava do lado esquerdo. Eu falei, meu Deus, o que é que essa mulher tem que está me deixando arrepiada? Então, realmente foi um encontro importante para mim também. Então, aí Uhum. eu vou começar falando do que é a live, do que é Profundanças, para o pessoal que já está assistindo a gente. Depois eu vou pedir para você se apresentar, porque tem às vezes entra o pessoal desconhecido, às vezes são pessoas que não conhecem o projeto, não conhecem as escritoras. Eu peço sempre que se apresentem, mas vou começar dizendo para o público que está na nossa live de hoje que Profundanças é um projeto independente criado aqui na Bahia em 2014. Eu sou Daniela Galdino, poeta, performer, criadora desse projeto, e desde então a gente desenvolve esse projeto em parceria com a produtora Voo Audiovisual. Nós já lançamos 3 livros que estão disponíveis para download gratuito.
Nossos livros são antologias literárias e fotográficas, e a Idil, a nossa convidada de hoje, está no livro 2. Então, durante essa conversa e depois, quem tiver interesse de baixar nossas antologias, elas estão disponíveis gratuitamente. É só acessar um link que está na nossa bio aqui do perfil de Profundanças, que vocês vão achar os 3 livros, vão achar o livro 2, que tem a participação de Aidil, e nesse link da nossa bio, vocês também vão achar o nosso canal do YouTube, onde nós estamos colocando todas as danças. E para a Aidil começar se apresentando. Quem é essa mulher, Aidil? Eu sou de Cachoeira, gosto de escrever, escrevo desde acende a luz, desde menina. Escrever para mim é meu espaço de afeto, de me recompor, de curar minhas feridas, de costurar os pedaços que a vida vai quebrando, vai me quebrando toda com todos os acontecimentos, né? Então eu preciso desse lugar para poder me refazer, para poder me tornar inteira novamente e sair de novo para a vida. Saio, em qualquer instante eu preciso de novo voltar para esse refúgio, esse lugar secreto que só eu conheço, e através das palavras eu vou me acariciando, vou me curando, vou me refazendo. Então, é uma coisa necessária na minha vida. Então, só por essa apresentação de Aidil já deu para perceber, porque no dia que nós nos conhecemos eu me arrepiei tanto com as palavras dela. Tão amada e amiga, companheira. Você poderia ler um trecho de um texto seu para a gente abrir os caminhos dessa live? Daniela, você está meio turva aqui. Será que o pessoal está vendo direito? Eu vou pedir para o pessoal escrever aqui no comentário se vocês estão conseguindo ver e ouvir a gente de maneira legal. Eu acho que sim, porque no instante eu perguntei e o pessoal disse que estava conseguindo ver tudo. Mas então, durante a live o pessoal vai dizendo aqui se está conseguindo ver e ouvir a gente. Você poderia compartilhar com a gente uma leitura de um trecho de um texto literário seu? Sim, eu vou ler. Esse texto aqui não está no livro Mulheres Sagradas. Não está. Está no outro livro que está esperando para ser lançado. Mas achei bom eu ler ele hoje. Quer dizer, é um trecho de um conto. O conto chama-se Mal de 7 Dias. A voz não é minha. São tantas que me balançam vontades. Tantas. Uma satisfação de quem espera por longas estações. De terra seca, quando chove. Do abraço, da presença do filho negro chegando da escola, livre das balas perversas. Dá uma coragem de viver, vejo algum à minha frente, iluminando o caminho. Mulher, esse texto você disse que não está no livro, no livro, é isso que você falou? Sim. E esse texto vai estar num próximo livro? Conta um pouquinho para a gente, porque já começa pelo título, né? Mal de 7 Dias. Ele está no próximo livro, já está. Mal de 7 Dias, porque eu vou pegando umas conversas. Escritor pega a conversa dos outros, né? Então, eu ouvi uma moça falando quando a criança nasce, tem que ficar 7 dias no quarto, com a roupa pelo avesso,
para se livrar desse mal de 7 dias. Então, a partir dessa coisa que eu ouvi, eu escrevi isso aqui, porque diante do mal de 7 dias, o negro sofre outros males também, né? Ser assassinado pela cor da pele. Então, uma coisa vai puxando outra e chegou nisso aí. É interessante que no início da live, amiga, você disse que a escrita é o lugar que permite que você se recomponha. E assim, realmente é provocador, é transformador ouvir suas palavras literárias, né? É isso que você acabou de dizer, de aliar essa questão que é da tradição popular, né? Os cuidados com o recém-nascido no mal de 7 dias, com essa questão do genocídio da população negra, realmente é algo assim, impensado. E quando a gente se depara com essa associação no seu texto, realmente é bem desestabilizador, a gente fica desestabilizado. Uhum. Então, eu escrevo, como ele disse, eu escrevo há muito tempo, desde criança, porque eu cresci em meio às palavras. Eu fui criada por tias. Uma tia foi professora de literatura e eu tive uma tia costureira. Então, eu fui criada nesse universo de palavras, linha e agulha. Então, eu utilizo as palavras, a linha e a agulha e vou costurando as histórias das mulheres negras, criando outras narrativas não vistas por mim quando eu estudei desde o tempo do pequena criança, vou crescendo. Então, a gente não vê essa narrativa de mulheres negras. Então, isso sempre me inquietou e eu precisava fazer isso. Fazer isso. Então, eu criei uma narrativa diferente, diferente de tudo que eu li, porque eu sempre gostei de ler. Eu lia o quê? Tudo, até bula de remédio, quando eu não tinha nada para ler. Eu sempre fui viciada em leitura. Lia bula de remédio, lia. Lá em casa tinha coleção, aquelas coleções. Tá ouvindo, Daniela? Eu tô falando baixo. Estou ouvindo, é porque eu estou anotando o que o povo já está falando aqui. Pode falar, tô... É, Então, essas coleções todas eu li Machado de Assis, que tinha. Antigamente comprava aquela coleção todas as obras de Machado de Assis. Érico Veríssimo, Camões, e tudo que aparecia lá em casa. E antigamente, o professor de literatura recebia em casa, era uma coleção para gostar de ler. E vinha todos os clássicos, e eu lia tudo. Tinha coisas, como eu era muito nova, eu não podia ler, segundo a minha família. Aí eu lia escondido. Minha tia, você não pode ler essas coisas. Eu lia escondido. E sempre escrevi em papel, depois computador, e os textos que eu fiz no papel se perderam, né? E agora no computador eu tenho muitos textos que eu escrevo sempre. Agora nessa pandemia eu fiz um conto, um desafio, porque meus contos são curtos. Eu fiz um conto de 11 páginas, 11 páginas. Mandei para o concurso e eu digo, eu não vou conseguir escrever um conto de 11 páginas. Mas aí eu começo a falar da pandemia sem falar da pandemia. Falando das coisas, aí começa a viajar no tempo. Viajar, fazendo uma viagem para dentro de mim. Nessa viagem para dentro de mim, eu vou descobrindo coisas que estavam lá presas, que nenhum terapeuta até hoje conseguiu resolver, e eu consegui resolver agora na quarentena, Na através escrita, dessas viagens, na escrita, na escrita porque eu literária. vou, é verdade. Então, foi muito, sim.
Aí, Dil, só uma pausazinha que o pessoal estava dizendo nesse instante que minha imagem não estava visível. Agora vocês estão conseguindo me ver? Agora eu estou. Ah, então acho que é porque a luz estava apagada. Então, todo esse percurso, né, que você falou agora da escrita como alinhavo, como cura das feridas, aí eu queria fazer uma pergunta para você. Em 2017, como eu disse, você participou da nossa antologia Profundanças 2, e você, nesse livro, está ao lado de várias mulheres nordestinas que têm trajetórias diferentes da sua, e eu queria perguntar como foi para você se ver nessa antologia, com aquele ensaio fotográfico feito seu, feito contigo nas ruas de Cachoeira, e você se vê num livro ao lado de tantas mulheres com tantas histórias diferentes. Desculpe, Daniela, que eu vou falar, desliga o celular. Desligar. Sim, Daniela, desculpe. Você quer que eu... Eu ouvi, Ah, porque tá chegando ruim para mim aqui. Foi libertador, né? Você ser reconhecida como escritora, porque apesar de eu escrever, eu não me via como escritora. Aí tem um amigo que você conhece, João Vanderlei. Ele disse, ai, Dil, você é escritora. Eu digo, eu não sou escritora. Eu escrevo um desabafo, eu escrevo por necessidade, eu escrevo como cura, como remédio. Mas ele disse, você consegue parar de escrever? Eu disse, não. Ele disse, então você é escritora. Então, a partir daí, está no meio, está entre outras escritoras. Foi uma coisa assim maravilhosa, né? Aí eu comecei a me reconhecer como escritora a partir disso, a partir desses encontros com mulheres nordestinas, ouvindo outras histórias, outras narrativas. Isso para mim foi muito importante. o Aidil, já tem um comentário aqui que eu achei belíssimo, né, que foi Mara da Ponte, não conheço, o perfil dela está escrito assim, quando você lê o conto do Mal de Sete Dias, há pouco, ela disse que ficou emocionada, porque ela seguiu essa tradição quando a filha dela nasceu, e agora ela tem um neto que seguiu essa tradição, então como seu conto ativou essa memória. Uma outra companheira falou da força da ancestralidade nas suas palavras. E antes de você ler o próximo conto, eu queria fazer uma pergunta, que já chegou uma pergunta do público aqui, que é da Elis Matos, que é nossa colaboradora também em Profundanças, na assessoria de imprensa. Ela pediu para você comentar que no seu ensaio fotográfico de Profundanças 2, em algumas fotos você aparece lendo um livro. Ela queria que você falasse um pouco dessa simbologia de ler um livro no seu ensaio fotográfico. O que é que isso representa para você? Isso representa porque eu tenho um hábito, ultimamente não tenho feito isso, de sempre ir à beira do rio e ficar lendo. Então, naquele lugar, naquele espaço ali, ficar próximo à beira do rio. Então, eu sempre ficava ali sozinha, lia o tempo todo. Às vezes eu acordava de manhã cedo, tem uma escada na beira do rio, eu sentava ali e ficava lendo. Então, o livro sempre me acompanhou. Por isso, essa ligação, né, com ele. E você poderia ler mais um conto seu para a gente? Sentir essas palavras poderosas? Sim. Ai, separei tanto conto, Daniela. Vou ler um trecho, né? Uhum. Cedo, a mãe desce da cama, cambaleando a existência. Esfrega as vistas para acordar a fadiga relutante. Labuta dia a dia, sem esmorecer, o desejo de ver a filha formada, cheia de conhecimento,
mudar a sina da família de dedos borrados na tinta. A mãe assombra o pensamento e, através da selva, vê uma porta que se abre. O coração se descompassa, caminho invisível. Corre o olhar até a filha, vê seus cabelos crespos, tão gentis, borboletas de cores desiguais, passeiam ao lado. Como são lindos! Mulher, como não lembrar dessa questão da maternidade negra que a gente vê também na literatura de Conceição Evaristo, né? E pegando esse gancho, eu já queria fazer uma segunda pergunta que tem a ver com o seu livro autoral. Para quem está assistindo a gente, não conhece, eu recomendo a leitura desse livro de Aidil, que é o livro Mulheres Sagradas. E eu queria fazer uma pergunta sobre esse livro, né? Esse é um livro que eu levo muito para a sala de aula, seja em literatura afro-brasileira, literatura baiana. E uma coisa que chama muito a atenção dos estudantes e das estudantes são essas personagens que estão aqui no seu livro. Aí eu queria que você falasse um pouco para o pessoal que está assistindo a gente quem são e como nasceram as personagens que estão nesse livro. São mulheres muito marcantes, né? Isso aí são mulheres reais, reais. Ouvindo um pouco das histórias das mulheres de Cachoeira. Desde criança, eu sempre me interessei pelas mulheres negras. Eu sou uma mulher negra, mas a pessoa que ocupava outro lugar. Então, eu sempre ouvi essas histórias da mulher que apanha do marido, da mulher que tem que sustentar a casa sozinha e não tem formação nenhuma, ela tem que lavar roupa, ela tem que fazer mil coisas, ela tem que fazer uma coisa assim mágica para poder criar seus filhos. Então, ouvindo, essas mulheres me atravessam, porque quando eu vejo uma mulher negra sofrendo, eu também sofro. É por isso que eu preciso me recompor sempre, porque cada mulher negra, cada povo negro que está sofrendo, que está sendo assassinado, eu me parto em pedaços, minha alma se parte em pedaços. Então, sempre eu volto para esse lugar escondido, para, através das palavras, me recompor, me tornar inteira de novo. Aí, Gil, eu poderia fazer um pedido de leitura para você? Se você poderia ler para a gente o conto A Reza, que está em Mulheres Sagradas. Sim. E tem uma leitora aqui, que é a Paloma, lá da Paraíba, perguntando como ela pode adquirir o seu livro. Meu livro, através das redes sociais, Facebook, Instagram, ela me pede, aí eu envio pelo correio. Então, Paloma, só adicionar Idil no Facebook, no Instagram, mandar um direct e aí vocês se Um acertam direct. e você vai receber esse livro maravilhoso em casa. A reza. Quem tem fé, vai a pé. O homem lá de casa começou com espalha-pé. Sua voz trovejou, dizendo para me recolher da intenção de ir à reza. Eu disse, pois vamos ver. Peguei as contas a pagar, todas estavam caladas na gaveta, procurando a ocasião de ser avistada por ele. O homem silenciou a voz, calou os pés, amansou o pensamento, ficou num canto deslembrado da vida. Fui andando 2 léguas de distância à casa de Dona Jesuína. Rezei com fé, depois o samba. Meu corpo ganhou molejo,
desassombrando os tormentos. Minha fé nunca falhou. A porca pariu, vendi por muitos trocados, paguei as contas. Depois disso, a voz do homem voltou em pedaços. Era só chuvisco. A voz de trovão sumiu no meio das dívidas. Esse texto, ele é assim, fortíssimo, né? Como todo livro. Queria que você falasse um pouquinho desse conto. Claro que a gente não vai explicar o texto literário, mas de onde nasce essa personagem desse conto? Essa mulher que a fé dela nunca falha, ela paga as contas e ela termina se insurgindo contra o marido, que é opressor, né? É, nasce de ouvir também mulheres. Ouvir mulheres, o melhor lugar que eu acho para ouvir mulheres é na praça, no Banco do Jardim. Cachoeira tem uma praça que tem um ônibus que vai para Santiago do Iguape. Lá no Iguape tem um quilombo. E as mulheres ficam ali sentadas, só tem um horário. Ficam ali sentadas conversando, trocando confidências. E eu sento, fico quieta, ouvindo, e vou ouvindo essas conversas, nascem daí. Na verdade, essas histórias, poderia dizer que é uma parte que é minha, outra não é minha, são delas. Aí, Dil, outro conto para o pessoal que está em casa ficar mais curioso e mais interessado ainda pelo seu livro. Outro conto que eu não consigo esquecer que está nesse seu livro é o conto Paletós Engomados. Será que rolaria uma leitura de um trecho, do trecho final, alguma coisa assim, para a gente conversar um pouquinho Sim, sobre? sim, sim. Vou começar. Ela o amava mais que tudo na vida. Não reclamava nunca. Conseguia acordar cedo com cara de felicidade. Cantarolando, preparava o café com cuscuz, arrumava os filhos e rapidamente os deixava na escola. Continuava feliz, incansável. Pegava as roupas sujas, ia para o tanque e as lavava à mão. As do marido tinha mais cuidado. Tirava a primeira sujeira e cantava. Depois a segunda lavada, mais um passo. As folhas de patchouli. Por fim, a goma para fazê-las reluzir, que nem estrelas em noite de lua cheia. Esse conto me perturbou bastante, porque é uma mulher assim, bem abnegada, né, nesse casamento, nesse modelo aceitável de casamento. Ela tem mais cuidado com a roupa do marido do que com a dela. Aí eu queria pedir para você ler só o finalzinho para a gente conversar sobre ele, que eu acho que vale a Deixa eu pena ver o aqui. pessoal ouvir o final desse conto. Ai, perdi, peraí, só um minutinho, deixa eu ver aqui. Enquanto a Idil está procurando R$ 85. o texto, a página, eu queria pedir a vocês que estão assistindo a gente para mandarem uma pergunta aqui por escrito, que aí depois dessa leitura e do comentário que a gente vai fazer, eu vou ler a pergunta de vocês aqui para a Idil. Anotem aí no comentário o que é que vocês gostariam que a Idil respondesse. O finalzinho. Abria o guarda-roupa e via os paletós que ele deixara. Lavava, engomava. Quem sabe ele aparecesse. Ele não apareceu. Ela passava os dias no sofá. Esperava. Sua vida ficou ali, ao lado dos paletós, estagnada na espera. Não lhe restou mais nada. A sua existência era aquele homem,
de paletós brilhando, que nem estrelas. Certo dia, o genro passou para ver como ela estava. Encontrou-a sem vida. Ao lado estavam os paletós cheirosos e brilhantes. Mulher, esse texto dói demais na leitura e na releitura também, e na audição, né? Eu ouvi você lendo esse texto. E aí a pergunta é: escrever um conto como esse foi dolorido para você? Foi um pouco porque como eu disse, eu não fui criada com minha mãe. E é um pouco da história dela, porque ela dedicou a vida a meu pai. Ele se formou, ele era engenheiro agrônomo falecido. E ela dedicou a vida toda a ele. Quando ele foi embora, ele se formou, que ela lavando as roupas dele. Quando ele se formou, ele foi embora e ela ficou perdida, porque era a vida dela, a vida dela era ele. Então foi é muito emocionante. E E ela morreu realmente, nova. aí, Dil. Aí, Dil, tá me ouvindo? Oi, tô ouvindo. Ah, porque a imagem congelou. Tinha uma pergunta aqui de alguém do público, né? Se algum conto desse de Mulheres Sagradas se relaciona com algum aspecto da sua vida. Acho que você acabou de dar essa resposta, né? E essa cena final da mulher, da personagem do conto, morrer, cercada pelos paletós muito bem engomados, né? Estagnada. Ela morre cercada por esses paletós do marido, do esposo que foi embora, né? Que constituiu uma outra família. Realmente é um texto que não dá para sair ilesa, né? É um texto que nos faz pensar em todas essas estruturas aí machistas e racistas também, né? Que têm oprimido Uhum. mulheres negras. Então, apesar de ser um texto dolorido, eu quero te agradecer por ter. Aí o pessoal está dizendo que está chorando e eu também já estou assim, me encaminhando para as lágrimas. Quero agradecer a você por nos legar esses textos tão provocadores. É como eu disse, não dá para sair do seu livro ilesa e não sendo provocada para os aspectos da realidade. A colega Cláudia Rocha, que é uma mulher negra e professora e pesquisadora da UNEB, ela mandou uma pergunta para você aqui. Quais são as escritoras negras que você tem lido e se tem alguma escritora negra que você reconhece como uma influência literária para você? Escritoras negras, eu tenho lido muitas, muitas. Rita Santana, Jovina Souza, Lilian Almeida. Tem uma menina que teve aqui outro dia, em Profundância, eu quero ler o livro dela também. Eu Yasmin? leio todo. Yasmin. Tem Yasmin, tem a outra também. Eu esqueci o nome. Acho que ela mora na ilha, né? Ai, agora eu não estou lembrando o nome. Não estou lembrando o nome dela. Eu leio tudo que eu encontro de escritoras negras. Agora não me influenciaram, não. Porque eu não tenho. Porque quando eu comecei a escrever, eu já comecei com essa intenção de criar uma narrativa, desconstruir essa narrativa. Não que eu achasse feia, são muito, muito boa, né? Toda narrativa que eu vejo. Literatura, para mim, me encanta, de qualquer maneira, mas eu queria desconstruir essa narrativa branca. Quando eu lia, depois que eu fui entender Machado de Assis, que ele falava as histórias, e aparecia um negro, não era nem homem negro, como se fosse uma coisa. Mas depois, estudando, eu vi que ele usava isso como uma capoeira, para poder driblar,
para não se tornar aquele que não foi reconhecido, né? Então, naquela época, Lima Barreto, naquela época ele precisou fazer isso para poder ser aceito, ser membro da academia e tudo mais. Mas não tenho influência. Gosto muito de todas que eu leio, mas não tenho influência de nenhuma. Aí, Dil, Dayana Monstans, que é uma fotógrafa que esteve com a gente naquela roda do IFBA de Ilhéus, ela Sim, eu mandou lembro. uma pergunta aqui para você. Tem um escrito seu chamado Orgasmo Mudo, e a Daiane pede que você fale um pouco do entendimento e do descobrimento da mulher negra sobre o próprio prazer e a liberdade de amar. Daiane fez um documentário recentemente sobre a sexualidade de mulheres da terceira idade. Talvez ela esteja perguntando que deve ter relação com a pesquisa dela, né? Ai, 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 ai. Orgasmo mudo. Esse conto eu escrevi tem anos, viu? Tem anos. Porque na minha geração, as mulheres, ainda existiam mulheres virgens na cidade. Mulheres que não eram virgens, ela era maldita. Então, ela era totalmente excluída da sociedade. E as mulheres não podiam ter orgasmo, que irá gritar, gritar. Então, não estou me lembrando muito bem desse conto, mas a partir de um certo momento a mulher vai se libertando. Essa coisa de virgindade, o homem não é virgem, isso não é da minha geração, viu, gente? O homem não é virgem, a mulher tem que preservar a virgindade. E tem algumas mulheres que se rebelaram contra isso. Se rebelaram contra isso e foi recriminada. Foi chamada a atenção porque a mulher não pode gritar no orgasmo. Porque a mulher que grita é puta. Nossa, Eu mulher, não então estou lhe vendo direito. não está me vendo? Está me vendo Estou agora? vendo assim, nublado. Mas está conseguindo me ouvir? Estou ouvindo. Então, Estou. o importante é o pessoal ver você. Está todo mundo dizendo que está vendo você. Acho que minha internet hoje está com problema. Então, esse título que você dá ao conto do orgasmo mudo, ele é fantástico, porque ele brinca, né? Ou ironiza, talvez, não sei, com essa ideia Uhum. do orgasmo múltiplo, né? Parece ser o É. auge da libertação sexual. E aí você vem e dá logo essa porrada aí com o texto que o título é Orgasmo Mudo. Você poderia ler algum outro conto seu para gente? Outro texto. Gente, eu separei tanto texto, Daniela. É que é texto Ve demais. é, vez ou outra, abria o baú. Sua vida abandonada lá dentro. Tirava todo o enxoval, estendia na pedra, expondo ao sol o destino quase escapado. Quarava sua tristeza na sombra da partida do noivo sem regresso. A memória voltava calada, num silêncio amargo, bordados feitos de sonhos, com cheiro de idade encoberta, embaralhava o tempo. Mais um conto belíssimo seu, e essa parte que eu amo aí, do quarava sua tristeza na sombra. É muito visual, né? Sua escrita, a gente imagina a cena, a gente visualiza a cena. Eu queria emendar esse comentário e essa leitura que você fez agora com uma terceira pergunta. Você é uma mulher negra do recôncavo baiano, né, especificamente da cidade de Cachoeira, que é uma cidade mítica, uma cidade que tem muita história de resistência. E aí a pergunta, qual a relação desse universo do recôncavo e de Cachoeira com a sua escrevivência? Uma relação
total, porque Cachoeira é uma cidade de maioria negra, mas é uma cidade que tem altamente racista, tem muita exclusão. Os negros, eles ocupam a maioria áreas periféricas, eles não têm acesso agora com a UFRB, eu vejo muitos negros estudando, mas antigamente não, até restaurantes em Cachoeira. Você conhece uma cidade pequena, você chegava em restaurante, eu chegava, mas as pessoas paravam para me olhar, porque eu era a única mulher negra. Então, e as pessoas tentavam barrar, apesar de me conhecer, você não pode entrar. Não sei se você lembra que eu estava com você na Flica 2018. Aí eu participei da Flica, a gente foi no Convento do Carmo, ver Conceição Evaristo. E a menina não me conheceu. Eu digo, Daniela, a menina falou com você. E a menina não é nem de Cachoeira, mas Cachoeira, chega em Cachoeira, acho que pega a energia do racismo. Aí tem o Convento do Carmo, eu frequentava o Convento do Carmo. Na piscina, ia com minhas meninas pequenas. Eu sempre. Aí eu sou de arrombar a porta, eu vou entrando, eu entro, não me peço para parar, não, porque senão. Mas Cachoeira é muito racista, muito racista. Comigo não é, porque eu vou. Comigo é, como diz Gil, comigo é racista, sim. Mas, apesar disso, eu entro. Eu entro. Mulher, essa sua lembrança aí de tornar as pessoas negras, né, que são de Cachoeira, como pessoas invisíveis durante um evento de grande porte como esse, que eu já participei como escritora, você já participou como escritora, que é a Flica. Obviamente, eu estou falando assim da dinâmica do que acontece na cidade e uma festa que poderia ser também para as pessoas da cidade, termina sendo marcada por exclusões, né? Como acontece outros espaços aqui no Brasil. Eu queria pedir para você falar uma coisinha, uma coisa aqui que a gente estava conversando ontem, ou foi hoje, não lembro, que a gente conversa quase todo dia pelo Zap, e você falou que anda angustiada com essa ascensão do fascismo, com as manifestações que aconteceram esse final de semana. Muita gente usou nas redes sociais aquela imagem da bandeira antifascista, né? Professora antifascista, poeta antifascista, e eu fiquei pensando, não existe fascismo sem racismo. Então, se eu opor ao fascismo, eu acho que implica também um exercício crítico para reconhecer o racismo e se voltar contra ele. Eu queria que você falasse um pouco como você se sente nesse momento, como a literatura pode, de alguma forma, contribuir para quebrar essas questões, para transformar algo. Será que a literatura teria esse poder? Como eu me sinto nesse momento? Eu vejo muitas pessoas acompanhando o fascista, o líder fascista do país. Então, eu vejo que muita gente está tirando a máscara, muitas pessoas se escondem como boazinha, que não são racistas, que não são fascistas, que é pela igualdade. E eu estou vendo nesse instante muitas pessoas, não tenho medo de uma pessoa só, eu tenho medo de uma multidão. E eu acho também que as pessoas, os negros, principalmente, estão muito colonizados, porque no Brasil nós somos mais da metade da população. E nós permitimos isso. As pessoas não se insurgem. Nos Estados Unidos, você viu um jovem que foi assassinado daquela forma brutal. As pessoas brancas, que são contra isso, negras, fizeram aquele movimento todo. No Brasil, a gente tem esse assassinato dia a dia e ninguém faz movimento nenhum. Eu não entendo isso. E é isso que eu tenho me questionado, né? O fascismo nasce de uma ideia da supremacia branca.
Então não tem fascismo sem a ideia de que a branquitude é superior. Então tem a ver com a ideologia racista. É preciso acordar para isso aqui no Brasil, né? Que nós somos uma sociedade racista, como você disse. O racismo se manifesta nos vários lugares e situações, como você deu exemplo. E é difícil para mim compreender como alguém pode ser antifascista e não ser antirracista, porque só existe fascismo porque ele anda de mãos dadas com o racismo, que é uma forma de É. oprimir, de violentar as Eu estou pessoas. lendo o livro A Crítica da Razão Negra. Ele fala sobre isso. Não é questão de raça, é questão de um povo querer dominar o outro. É uma questão de um povo querer colonizar o outro. Então, o capitalismo existe, mas precisa alguém para trabalhar. É preciso um grupo de pessoas, seus operários, para manter o status quo de um outro grupo, outro pequeno grupo, para poder viver uma vida de privilégios. Eu estou nessa leitura ainda, devagar. Inclusive, tem um texto dele que é também, assim, parece. Todo mundo tinha que ler esse livro agora, que é o livro, ou que é o texto da necropolítica, né? Dessa Uhum, política forte que está em curso aqui no Brasil. O Estado brasileiro tem escolhido, inclusive através dos mecanismos nesse período de pandemia, quem deve morrer e quem não vai morrer. É uma política de é morte verdade. que fabrica a morte, mas não a morte de todos, a morte de alguns corpos bem especificados, né? E, infelizmente, todo dia, toda semana, quando a gente faz live, infelizmente tem a notícia de mais uma criança, de mais um jovem negro assassinado aqui no Brasil. Então, é um luto constante, né? Que a gente vive. Luto constante. Aí, Dil, eu vou pedir para você, se possível, ler mais um texto seu. A gente está entrando nos 15 minutos finais da live, que é quando os minutos voam. Enquanto você está Hum, procurando o texto, eu queria pedir ao pessoal que está assistindo a gente, se possível, escrever nos comentários a cidade e o estado onde vocês estão agora assistindo a nossa live. E lembrar que essa live de Aidil, se tudo der certo hoje, que o Instagram não deixou a gente fazer isso semana passada, se tudo der certo, essa live vai ficar no nosso feed e também no nosso canal do YouTube. sim, Daniela, vou ler qualquer coisa agora. Enquanto isso, um fio de silêncio costurava sua vida. Certa vez, estava marcando o vestido nos contornos do corpo de uma mulher, em frente ao espelho. Percebeu seu corpo estragado. Pegou umas contas amarelas, largadas num canto. Foi enfiando na linha, sem nenhuma certeza. Só queria matar o tempo, enganar o pensamento. Sentiu um arrepio no corpo. Deus benza. Veio a ideia de pegar ervas de Oxum e lavar o corpo. A água escorreu, desenrugando a pele, desembruçando a alma, até vontade de cantar nasceu na garganta. Entrou uma música antiga, entoou uma música antiga que sua avó cantava para Oxum. Eu acho que a imagem travou aqui. Você está me ouvindo, Aidil? Oi? Vocês estão me ouvindo? Ah, eu acho que a internet de Aidil caiu. Eu vou chamar ela novamente para ela participar desse encerramento da live, porque travou a imagem e ela terminou caindo.
Quem É, tem que cair é Bolsonaro e não a sua internet. Você poderia reler só o finalzinho, que foi quando travou e caiu. é. Veio a ideia de pegar a erva de Oxum e lavar o corpo, a água escorreu, desenrugando a pele, desembruçando a alma. Até vontade de cantar nasceu na garganta. Entoou uma música antiga que sua avó cantava para Oxum. Como é a vida? Pensava, enquanto descia as escadas em frente ao rio. Coseu tanto pano e a esperança estava, era nas contas. Ai, mulher, novamente aparece na sua escrita algo que você anunciou logo no início da sua conversa, que é alinhavar, né? Você falou que viveu nesse universo de palavras, de livros, de linhas, e esse alinhavar com as palavras apareceu de novo nesse conto belíssimo. Hum, É, vou costurando meus pedaços e juntando de novo. E a vida vai quebrando e a gente precisa costurar, costurar, costurar. Não é verdade? É por isso que a gente fala nessas lives aqui como a gente demorou para iniciar esse projeto, né, de conversas online diante de tantas tragédias, mas hoje a gente sabe que se torna um momento fortalecedor. Então eu quero agradecer muito por você estar com a gente hoje, ler os seus contos. Eu vou dizer aqui para você saber onde o pessoal está assistindo a live hoje. Tem muita gente da Bahia e de Pernambuco, né? De Pernambuco, tem o pessoal de Garanhuns, de Recife, de Olinda, de Camaragibe, e daqui da Bahia tem o pessoal de Cachoeira, de Salvador, de Conquista, de Tuaçu, de Brumado, de Malhada de Pedras e de Santo Estevão. E de Itabuna também, né? Que é o lugar onde eu estou, que eu não posso Salve, esquecer salve. a minha cidade. Então é isso, a gente não sabe nunca quem vai ouvir a gente, quem vai assistir, quem vai dialogar com a gente. E é sempre uma surpresa nessas lives. E a Gima, nossa companheira que colaborou com a gente na assessoria de imprensa e profundanças, está dizendo que você é uma mulher incrível. Tem gente também aqui de Petrolina, em Pernambuco. E nesses momentos finais eu queria saber se o público tem mais alguma pergunta para fazer a Idil. E enquanto o público está pensando, o que você diria hoje, Aidil, para as mulheres que, assim como você, no início da conversa, disse que você demorou para se reconhecer como escritora? O que você diria para as mulheres negras que escrevem cotidianamente, mas que não se reconhecem como escritoras? É um paradoxo isso, né? O É. que você diria para Mas elas? Várias aqui na live assistindo hoje. hoje as coisas mudaram, né? Avançou muito desde daquele tempo. Porque naquela época, na minha geração, um pouquinho atrás, um pouquinho para não dizer que eu sou muito velha, as mulheres negras sequer pensavam em ocupar esses espaços. Então eu escrevia, mas nunca pensei em publicar. Hoje em dia, nós avançamos muito, muita luta do pessoal do movimento negro. Então, temos muitas conquistas e a pessoa que escreve, publique. É difícil para mim mesmo, é o meu primeiro livro. Eu, eu foi pago todo por mim. Aí teve a editora do amigo, João, que não me cobrou nada. Mas você faz desse jeito, vai juntando. Outro dia eu vi a menina aqui que fez uma cartoneira, né? De papelão. Calila. Calila. Kalina. É maravilhoso. Então, no início é muito difícil, porque, infelizmente, o mercado, ele ainda é muito branco, né? Aí, como disse Conceição, numa palestra, não se engane, porque eles são muito astutos, essa elite dominante. Eles pegam duas pessoas, ela disse, não é porque me pegou eu, ela falando de Jamila,
que ele vai dizer, ah, vocês são contempladas, mas somos muitas, somos mais do que eles. E não estamos sendo contempladas. Para vender um livro é difícil. Você sabe, você vende porque você é mulher que vai, né? Vai. Mas se a gente não tiver na grande editora, a gente não vende. Então, tem que fazer esse esforço. O meu primeiro livro eu paguei. O segundo eu fui convidada, graças a Deus. Axé. Mas a gente tem que começar desse jeito. E você publicar seu livro é um ato político. A gente ocupar o espaço. A gente precisa fazer isso para que sejamos mais fortes, né? Mais unida, mais... Tem que ser uma corrente forte. E se tem escritora, publique, arranje empréstimo, faça cartoneira, que é mais barata. Então, faça uma publicação em pouca tiragem, que é mais barato. Vai vendendo, mas tem que publicar. A gente tem que ocupar os espaços. Isso que você falou agora me fez lembrar de duas escritoras negras que estão em Profundanças. Uma é a Miriam Alves, né, que é de São Paulo, está em Profundanças 2 com você. Eu li uma um texto de Miriam Alves recente, e ela fala isso, que depois de acho que mais de 3 décadas de atuação literária, que ela não gostaria mais de bancar a publicação do próximo livro dela, que é uma questão de reconhecimento, e que como é cansativo você produzir e editar o seu livro, ainda ter que divulgar e vender o seu livro, e se manter ativa escrevendo mais. Então, que isso é exaustivo. E me fez lembrar também dos versos de uma poetisa negra que está em Profundanças 3, que ela é lá do sertão de Pernambuco, do Pajeú, que é a Francisca Araújo. Ela diz: os silêncios que já nos consumiram, hoje não poderão nos calar mais. É bem isso que você falou, né? Colocar as palavras no mundo da forma que for possível. É difícil, mas a gente já enfrentou tanta coisa, né? Já enfrentamos tantas. E tem que ir à luta, juntar um dinheirinho, faz uma vaquinha com os amigos e publica. Tem que publicar. Aí, Gil, nesse momento de despedidas, eu quero acrescentar que nós temos também o público lá de João Pessoa, da Paraíba, e temos também o pessoal do grupo de pesquisa Etnicidades, da UFBA, que é coordenado pela minha ex-orientadora eterna, a eterna orientadora, aliás, do doutorado, que é a professora Florentina Souza, uma mulher que é referência, né, nos estudos afro-brasileiros. Dá tempo para uma última pergunta, que é do Cauê, que está lá em Olinda. Se você já compôs alguma música e se você tem vontade de experimentar outras linguagens narrativas, como o teatro, o cinema, criar não só na literatura. Estamos, assim, com 3 minutos, mas dá tempo de responder essa pergunta. Eu nunca compus uma música. E também eu penso assim, é um sonho, né? Escrever para um roteiro de cinema. Mas para cantar, para compor. Minha família tem cantor, mas sempre dizem que eu não cante porque eu não tenho voz para isso. Então, por isso, essa dificuldade que eu tenho como eu lhe falei, né? De falar em público, desde pequena, minha tia cantava no coro da igreja. Minha tia tem uma voz linda. Mas dizia, não cante que você desafina, sua voz é horrível. Sua voz é horrível. Sua voz é horrível. Aí eu fiquei com essa coisa. Estou quebrando, você me ajudando muito. Querida, faltam 20 segundos para a nossa live. Eu quero te agradecer, deixar um beijo e pedir para você se despedir nesses 15 segundos. Gente, obrigada, viu? Gratidão. Axé para todos que estiveram aqui presentes. Meus amigos todos.